Criado numa cidadezinha no sul do Malawi, ele ganhou dinheiro trabalhando na indústria de gás de Joanesburgo, na África do Sul. Depois, decidiu voltar para seu país de origem e comprar terras. Empregou 5 pessoas e plantou frutas, trigo, milho e mandioca. Segundo Bison, vizinhos atacaram um de seus empregados e o machucaram muito. A vítima não conseguia caminhar sem ajuda. Um dia, quando o ajudava a chegar ao banheiro, Bison deixou-o cair no chão. O homem morreu em seguida, no hospital, e Bison, que estava na casa dos 40 anos, foi acusado de homicídio. Sua mãe, Lucy, não conseguia ouvir o juiz e teve que perguntar o que estava acontecendo. Quando explicaram que ele estava sendo condenado à morte, lágrimas correram dos meus olhos até meu peito, diz ela. Isso aconteceu no final da era do regime totalitário de Hastings Banda, que controlava o país desde 1964. Bison lembra bem do horror de esperar sua vez no que chama de máquina da morte. Na época, só havia um algoz, um homem da África do Sul que viajava por países executando condenados. Quando chegava ao Malawi, a cada 2 meses, os prisioneiros sabiam que seu tempo estava acabando. Um dia, o nome de Bison estava na lista de 21 pessoas que seriam enforcadas nas horas seguintes. Um guarda disse a ele que as execuções começariam às 13 horas e que ele tinha que começar a rezar. Elas continuaram até às 15 horas, quando o algoz decidiu parar de trabalhar. Mas ele não tinha terminado a lista ainda. 3 condenados, entre eles, Bison, teriam que esperar sua volta. Ele relata ter passado outras 2 vezes pela mesma situação. A lista foi feita, mas o algoz não chegou até o fim, e a cada vez, por acaso, Bison ficou de fora. Na terceira vez, todos os prisioneiros foram executados, menos ele, diz. Depois do fim do regime autoritário e da instalação de uma democracia multipartidária no Malawi, em 1994, todas as execuções foram canceladas. A pena de morte ainda existe na lei, mas nenhum presidente pediu uma nos últimos 25 anos. Os prisioneiros ficam no corredor da morte por anos ou têm suas sentenças convertidas em prisão perpétua. Bison foi transferido do corredor da morte para a prisão central de Zumba e sentiu que ficaria lá para sempre. Ele começou a participar do programa de educação, aprendendo e ensinando. Mas não tinha esperança de voltar à liberdade. Um usuário de drogas que confessou matar seu enteado, alegando insanidade temporária, foi à justiça questionar a pena compulsória de morte. Ele argumentou que não tivera direito a um julgamento justo ou ao direito de proteção contra tratamento desumano e degradante, ambos garantidos pela Constituição do Malawi, e os juízes concordaram. Em alguns casos de homicídio, os autores eram mais culpados do que em outros, então deveria haver diferentes níveis de punição. Dos 170 prisioneiros que haviam sido condenados à morte, 139 foram soltos até o momento. De acordo com a ONG de Questões Legais Reprieve, muitos tinham problemas mentais ou intelectuais. Mais da metade dos que puderam passar por nova audiência não tinham nem sequer um histórico criminal, não ficou claro por que estavam presos. Quando os advogados disseram que queriam levá-lo novamente a julgamento, ele resistiu, pois tinha ficado traumatizado com as experiências anteriores. No final, cedeu, e quando o juiz disse que ele estava livre, ficou chocado. Eu ouvi que podia sair da ala dos acusados, mas eu não consegui ficar em pé. Eu tremia, meu corpo ficou fraco, era como se estivesse sonhando. Não conseguia acreditar no que o juiz tinha dito. Sua mãe, Lucy, visitava-o todos os anos enquanto esteve preso. Ela economizava o que ganhava em um ano de produção de algodão para conseguir viajar até a prisão em Zumba, sempre levando a maior quantidade de comida que pudesse. No dia em que ele foi sentenciado novamente, ela não estava lá, mas seu filho mais novo estava. Quando ele ligou à mãe para contar a novidade, ela demorou para acreditar. Depois, diz ela, pulou como um cabrito. Meu coração se encheu de alegria.
Bison foi levado a uma instituição onde aprendeu algumas habilidades para se reinserir na vida normal. Já com seus 60 anos, era o mais velho no local. As terras onde ele plantava agora estão tomadas por plantas selvagens. Sua mulher morreu durante os longos anos que ele passou na cadeia, e seus 6 filhos cresceram e foram morar em outros lugares. Durante a minha prisão, só me preocupava com ela. Sendo seu primogênito, fazia o que pudesse por ela. Agora que voltei, não deixo ela ir para a roça ou fazer trabalhados pesados. Há outras pessoas que podem fazer esse trabalho. Eu mesmo faço.